Olá, começa agora mais um Brasília de Perto e hoje nós vamos conversar sobre a bicicleta como alternativa ao uso do carro e o que o governo do Distrito Federal tem feito nesse sentido. Para falar sobre isso, está em nosso estúdio móvel a coordenadora de sustentabilidade da Secretaria de Mobilidade, Cecília Martins. Seja bem-vinda, Cecília. Obrigada. E a gente começa esse bate-papo assistindo a uma reportagem, vamos conferir. A malha cicloviária do DF está sendo mapeada em uma ação conjunta da Secretaria de Mobilidade com o Departamento de Estradas e Rodagem, a Novacap e as administrações regionais. Hoje, existem ciclovias nas seguintes localidades: Setor Militar, Asa Sul, Cruzeiro e Octogonal, Lago Norte, Sobradinho, Taguatinga, Arniqueiras, Águas Claras, São Sebastião, Planaltina, Braslândia e no setor habitacional Água Quente, que fica no Recanto das Emas. O Distrito Federal tem uma malha cicloviária de 411 quilômetros. Segundo a Secretaria de Mobilidade, a meta para os próximos 4 anos é chegar aos 649 quilômetros. Apesar disso, o número de acidentes é alto. Só de janeiro a abril deste ano, segundo dados do Detran, 15 ciclistas morreram no trânsito. O William, que é triatleta, conta já ter escapado de um acidente grave no trânsito. O condutor teve ali aqueles 5 segundinhos talvez que você passa despercebido, ele acabou fazendo uma curva e ampliando ali a abertura da curva e me chocou de frente. Você vê um carro, aquela estrutura toda de ferro em cima de uma bicicleta e de um corpo de um ser humano. Coordenadora, por que temos ainda tantas mortes? Se vai de um fato, de um tripé que o governo, desde os governos passados, tem criado, que é pensar a infraestrutura, a questão da educação e a fiscalização. Em 2005, tínhamos 66 mortes. No final do ano passado, foram contabilizadas 22. Mas, independente disso, a gente não pode considerar a morte como sendo um padrão aceitável, né? A gente tem que trabalhar para a morte zero. Então, temos que atuar nessas 3 frentes, desse tripé. Coordenadora, tem muitas ciclovias sim no DF, mas muitas delas com problema de desnível, com buraco, com falta de sinalização, falta de integração entre elas. Por que isso aconteceu? No caso das conexões, essa é uma prioridade dentro da Secretaria, trabalhar a política para melhorar a conexão entre as malhas cicloviárias que a gente tem nas regiões administrativas e a região que concentra os empregos, como é o plano Mas piloto, das ciclovias que já existem, o governo reconhece falhas estruturais nelas, coordenadora? Sim, a gente sempre vê, né, problemas com desnível, falta de alguma sinalização, problemas de manutenção. Tem algumas partes da ciclovia que foram danificadas por tráfego de caminhões pesados. Tudo isso a gente recebe, a gente fiscaliza e recebe comunicação dos próprios ciclistas, mas que isso tudo tem que fazer parte de uma manutenção dos órgãos executores. A Secretaria, como executora da política e propositora da política, ela tem que fazer com que essas secretarias trabalhem em conjunto para manter as ciclovias. Nossa reportagem ouviu representantes de ciclistas sobre a localização das ciclovias no DF. Vamos conferir o que eles dizem. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, a gente vê que foram feitas muitas ciclovias por cima de calçada, né, com uma preocupação em não atrapalhar o fluxo dos carros e tudo, e vários locais onde as ciclovias seriam necessárias, como por exemplo as rodovias, né, PTG, EPNB, estrutural, né, que são vias de alta velocidade, alto tráfego, elas continuam sendo ciclovia. Quando é que a gente vai dar conta de fazer de fato a integração das cidades do DF com o plano piloto através de bicicleta pelas rodovias? Quando, coordenadora? Então, quando efetivamente eu não posso precisar uma data. A nossa prioridade hoje é trabalhar essas conexões. A gente realmente entende que, não digo que foi uma falha, foi um pensamento diferente do que existe hoje, né? Você, quando começaram os projetos de ciclovia, você tinha uma visão um pouco mais voltada para o lazer, não para um transporte efetivamente, como a gente precisa da cidade, da ciclovia hoje. As grandes distâncias, que são no caso as rodovias, elas não foram priorizadas porque se pensava em priorizar as micro-redes nas cidades. Então, hoje a gente vê essa necessidade, entende a necessidade do ciclista e eles estão cobertos de razão em exigir que sejam feitas essas conexões e a gente tem trabalhado. O DR montou um grupo com os ciclistas para discutir a ciclovia da IPTG e daqui mais alguns dias eles devem estar lançando esse projeto revisado
E assim vai ser feito com outros projetos. E a prioridade é trabalhar em cima dessas ciclovias. Projeto para implementação imediata, assim que ficar concluído? Imagino que sim, porque são projetos que já estavam em fase de implantação, mas que precisaram ser revistos exatamente porque os ciclistas não concordavam com alguns pontos, e aí eles precisaram ser revistos em algum trajeto, algum traçado, e eu imagino que sejam para execução. E algum ponto que vai receber atenção primeiro e qual é o critério de escolha desse ponto? Então, a gente está trabalhando com as rodovias, elas são prioritárias, e as cidades onde há o maior número de acidentes, né, que no passado não foram, existem projetos, mas que não foram implementados por alguns motivos, e a gente precisa trabalhar em cidades como, por exemplo, Planaltina, que tem um alto índice de acidentes, mas que não tem muitas ciclovias implantadas. Rodovias, EPTG, EPIA, EPIG, é isso? Isso, é estrutural, a EPTG, a EPNB, né? E a integração, coordenadora? Quando o usuário vai conseguir colocar a bicicleta dentro do transporte público? Foi sancionada uma lei que trata da possibilidade de colocar a bicicleta dentro do ônibus, só que ela precisa ser regulamentada, precisa passar por uma questão de revisão da parte técnica de como que isso vai funcionar, e ela não vale para os contratos vigentes. A gente já tem integração com o metrô, que é uma lei de 2008, e ela foi regulamentada e ela funciona muito bem. E a gente está trabalhando agora na implantação de paraciclos e bicicletários, na medida do possível, nas estações do metrô e nos terminais de ônibus, para garantir a integração, mas que não a pessoa precise andar com a bicicleta no ônibus, mas sim que ela possa deixar a bicicleta de forma minimamente segura. Coordenadora, também recentemente a gente teve o episódio do viaduto que vai ser construído do Parque da Cidade ao sudoeste, que não prevê ciclovias. Não há uma contradição aí no discurso do governo e a prática? Sim, há uma contradição, né? Um pouco contraditório esse projeto. O que a CEMOB tem feito com relação a esses projetos é fazer uma revisão, sentar junto às secretarias que são responsáveis, no caso a Cinesp, para estudar a possibilidade de implantação de alguma infraestrutura que garanta a mobilidade por bicicleta, né? E também para o pedestre. Esse não deve ser o único projeto, então, que não prevê ciclovias, que já estão aí. Isso, a gente tem alguns, mas assim, a maior parte deles já estão passando por essa revisão, e esse é um trabalho que a CEMOB tem feito junto às outras secretarias. Bom, agora nós temos uma outra questão. A gente vai ver agora uma reportagem que conversou com os motoristas para ver o que eles acham da relação com os ciclistas e também com o ciclista profissional. Vamos conferir. Tem a ciclovia deles, eles entram na via do motorista, que é a nossa faixa, né? Aí eles querem, mas a gente tolera. Eles têm uma faixa e ainda pedem para a gente ter 1,5 m de distância, e é impossível, porque eles gostam de andar na nossa faixa. O Código Brasileiro de Trânsito nos faculta o direito de pedalar nas vias de rolamento. E se um atleta de alto rendimento usar uma ciclovia ou ciclofaixa, ele pode passar de uma potencial vítima no trânsito para um potencial agressor. Porque se eu estiver pedalando em alta velocidade numa ciclovia e ali tiver uma família pedalando, uma criança com os pais, eu posso atropelar essa criança sem querer, né, e posso causar um acidente. Pois é, a sensação que dá é que falta conhecimento tanto dos motoristas quanto dos ciclistas, né, coordenador? O Código de Trânsito Brasileiro diz que quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, os ciclistas devem andar na pista no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores. A Secretaria de Mobilidade se dá por satisfeita com a campanha que já existe para incentivar um e outro? A questão de respeito ao ciclista no uso da via é um desconhecimento, como você mesmo diz, né? A maioria das pessoas não tem esse conhecimento de todo o Código de Trânsito. E o Código de Trânsito, ele é bem claro, né? O ciclista, a bicicleta é um veículo e ela pode trafegar na via. E os carros, né, os automóveis, você tem uma hierarquização de prioridade. Então, assim, o pedestre é sempre mais frágil, depois o ciclista, você tem o ônibus, o caminhões de transporte e depois o automóvel. Então, sempre os automotores, eles têm que priorizar os não motorizados. E aí, como é que a gente faz? Vai ter campanha? Isso, essa campanha que a gente fez, eu acho que já foi um avanço, colocando o ciclista na pista e mostrando que o motorista ele tem a obrigatoriedade de respeito e manter 1,5 m de distância na ultrapassagem. E eu acho que isso é um trabalho que a gente tem que continuar. A gente tem que investir mais em campanha. Tem campanha preparada?
O Detran, que é o responsável pelas campanhas de trânsito, ele tem algumas, essa campanha ela tem algumas fases, então tem algumas outras dicas que vão ser vinculadas dentro dessa mesma campanha. Para o ano que vem, eles já estão pensando, e a gente vai ajudar a coordenar esse trabalho, em outras campanhas para continuar esse trabalho de educação e conscientização do motorista, principalmente. Muito obrigada, coordenadora. Nós vamos continuar acompanhando esse assunto. O Brasília de Perto fica por aqui. E você já sabe, fique ligado nas nossas redes sociais e, claro, no portal Fato Online. Até a próxima semana.